35 até o 41. Eu lerei, os irmãos acompanhem, por gentileza, na sua Bíblia. Marcos 4, 35 ao 41. Vamos reler essa história e entender o plano de Deus para a nossa vida em meio às tempestades. Aleluia, Senhor. A palavra do Eterno nos diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava, no barco, e outros barcos também o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus, estando na popa, dormindo sobre um travesseiro, ele o despertaram e disse-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Aleluia, Senhor. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Oremos todos. Amantíssimo Deus, eterno Pai. Senhor, mais uma vez a sua palavra é proferida, Senhor. Nós lemos, Senhor, e escutaremos agora a sua mensagem, Pai. A sua palavra que produz vida, Senhor. A sua palavra que exorta, a sua palavra que consola, a sua palavra que instrui, ó Senhor. A palavra que não é de homem, mas é divina, Senhor. A palavra do Senhor, meu Pai, que é a manifestação do amor divino para com a sua igreja, Senhor. Que neste momento essa palavra venha cair em nossos corações como uma semente fértil em terra volvida e arada, pronta a receber essa semente. Que essa palavra, ó Senhor, não venha entrar pelo um ouvido e sair pelo outro, mas venha produzir frutos, venha crescer e multiplicar em nossos corações. Que essas lições aqui aprendidas, Senhor, venham ser aplicadas dia a dia em nossa caminhada rumo à Canaã celestial. Esteja conosco, Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos, ó Eterno Santo de Israel. Amém, graças a Deus. Podemos assentar, meu querido. Parece que quando o tempo muda, ele fica mais frio, nós ficamos um pouquinho mais quietinhos, não é assim? É dessa forma. Os irmãos estão bem? Graças a Deus. Para quem eu ainda não falei, um feliz sábado. Que seja um sábado abençoado para você. Amém? Graças a Deus. Irmãos, qual é o título do nosso sermão de hoje? Lições nas tempestades da vida. Lições na tempestade da vida. Existe um bordão muito famoso, foi até um bordão de um filme, que diz que Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Mas será que essa palavra tem causado efeito em nossos corações, em nossa vida? Deus é bom, Deus é sempre bom. Mas será que às vezes nós conseguimos ver a bondade de Deus quando estamos imersos em tempestades na nossa vida? Olha só que interessante, ontem no PG nós estávamos falando sobre João Batista, presbítero Vitória. E nós dizíamos que a palavra de João Batista era uma palavra dura e reta, uma palavra que causava constrangimento ao pecador. Só que era uma palavra que produzia efeito. Se nós repararmos na Bíblia, a maior profecia de todos os tempos, ela foi proferida em deserto. Moisés, quando lembrava das suas palavras, das palavras ditas, que convém que levantasse a serpente ali, anunciando e apontando para Jesus Cristo. E João Batista dizendo que estava preparando o caminho para aquele que viria e que batizaria com o Espírito Santo, aquele que era a primazia. Quando nós estamos nos desertos, na escassez das nossas vidas, é quando Deus fala mais acentuadamente conosco. É neste momento. Quem já passou por tempestades na vida? Quem já passou por problemas em que nós pensamos que estamos sozinhos? Uma verdade é fato, irmãos. A vida, ela não é indolor.
nós não vamos conseguir passar por nossa vida de maneira que não vamos ser alvejados por algum problema. Nós não passamos pela nossa vida de maneira que nada nos acontece, de maneira incólume. Não, nós não passamos. Nós não vivemos numa redoma de vida. As tempestades, por sua vez, também não anulam a bondade e o amor de Deus na nossa vida. Em meio à tempestade, Deus nos promove paz em meio ao vale. É isso que Deus faz nas nossas vidas. Existe uma história de um livro que eu li, que diz que existia o rei e o seu servo. E diz que esse servo, ele, hora ou outra, ou a todo tempo, ele dizia para o seu rei: Deus é bom, hein? Deus é bom, Deus é bom. E diz que aquilo, com o passar do tempo, já estava irritando aquele rei. Pô, esse camarada ficar falando o tempo todo que Deus é bom. Sabe aquele crente chato? Era dessa forma. E diz que um dia, ele acompanhando o seu rei, né, esse servo, em uma caçada, diz que um leão feroz veio, algum tipo de animal, e no meio da briga, da luta, da contenda ali travada, diz que esse rei perdeu um dedo. E diz que depois que ele passou o curativo mais, o servo olhou bem para o olho dele e falou assim: ó, Deus é bom. Foi a gota d'água, presbítero Vitória. Pastor, foi a gota d'água. Diz que ele imediatamente pediu para aquele servo, irmão Brão, fosse preso. Ele falou: não aguento mais. O leão comeu meu dedo, ele está falando que Deus é bom ainda. Dali a alguns dias, diz que ele saiu novamente para uma caçada e diz que ele foi surpreendido por uma tribo de canibais. Uma tribo. E diz que essa tribo ia sacrificar ele em nome do seu Deus. E diz que quando iam sacrificar, olharam para a mão dele e falavam: não, esse não pode porque ele é imperfeito. Pode soltar ele e mandar embora. Diz que ele foi correndo, imagino muito feliz, né, da vida, né? Se salvou, né, gente? Muito feliz. E diz que quando ele chegou ali, mandou soltar o servo dele e falou assim: ó, você estava certo, hein? Deus é bom. Mas eu ainda tenho uma dúvida. Por que você está falando que Deus é bom se eu mandei te prender? Ele falou: porque se eu estivesse com você, meu Deus não inteiro, é eu que seria sacrificado. Muitas coisas que acontecem na nossa vida são para nos precaver de coisas piores. Todas as tempestades e desertos que nós passamos, eles são pedagógicos na nossa vida. Eles nos ensinam lições importantes. O que aconteceu aqui é algo tão contemporâneo, algo tão aplicável nas nossas vidas, porque se nós estamos passando por uma tempestade, nós vamos tirar lições. Daí você vai falar: irmão Jacó, mas eu não estou, eu estou bem. Eles também estavam antes da tempestade. Nós temos que nos precaver, nós como cristãos temos que estar preparados para essas mesmas. Uma das primeiras coisas que nós temos que entender é que as tempestades na nossa vida, elas são inesperadas. Acontece de uma hora para outra. É assim que acontece. Diz que Jesus, após estar ensinando várias parábolas ao povo, exaurido já de ter falado tanto, exausto de ter cumprido a sua missão, entrou no barco e disse: vamos para outra margem. Vamos para outra margem. E diz que ele se recolheu à popa do barco e por cima de um travesseiro começou a dormir. E diz que nesse momento, inesperadamente, aconteceu uma tempestade. Um dia de calor intenso, talvez, um dia de sol a pino, foi transformado em uma terrível e tenebrosa tempestade. As coisas acontecem assim na nossa vida. Sabe quando a gente está com medo? Esses dias eu falei isso para o pastor Zenilson. Falei: às vezes nós ficamos assustados porque tudo vai bem, né? Tudo está bem. Alguma coisa está para preceder, alguma coisa acontece. Mas isso também não é saudável, irmão. Se tudo está bem na sua vida, louve a Deus. Se tudo está mal, louve a Deus também. Mas as tempestades na nossa vida, elas acontecem de maneira inesperada. Quando nós analisamos as questões geográficas do Mar da Galileia, que na verdade era um lago de 21 quilômetros por 14 quilômetros, ele é cercado por 3 grandes montes, 2 maiores ainda, o Monte Hermon e o Monte Golã. E o Monte Hermon, ele é coberto por neve. E em algumas
alguns períodos do ano, diz que os ventos do Monte Hermon, que passam por aquela neve, descem e são encurralados pelas outras montanhas e atingem ali o Mar da Galileia, causando, umas tempestades terríveis durante o dia. De repente, um dia que está calmo e tranquilo, aquele vento desce e aquele mar todo é embravecido. As coisas acontecem de repente. De repente na nossa vida é um acidente, de repente é um desemprego, de repente o problema bate à nossa porta, de repente a angústia assola o nosso coração. Cabe a nós estarmos preparados para tudo isso. Como seguidores de Cristo, nós temos que estar preparados, porque Deus sempre está ao nosso lado. Como seguidores de Cristo, as tempestades não devem ser maiores do que a nossa fé. Como seguidores de Cristo, os trovões e os raios das tempestades que nos atingem inesperadamente não devem nos causar medo, não devem nos causar espanto, mas deve ser um prenúncio da manifestação de Deus na nossa vida. Aleluias! E olha que interessante, um livro de John Healy diz que ele citava ali que os discípulos eles estavam ouvindo o mestre, eles estavam fazendo a vontade do mestre, eles estavam realizando a obra junto com Jesus, conforme a vontade de Jesus, e isso não eximiu eles de ter passado por tempestades. Às vezes, erroneamente, nós achamos que por fazer a obra de Deus, nada ruim vai nos acontecer. Nós não somos merecedores de coisas ruins. Mas não é assim que nós aprendemos aqui nesse trecho da palavra de Deus. Outro fato interessante é que as tempestades na nossa vida, elas são tempestades perigosas. Se não fosse tempestade perigosa, seria uma pequena garoa, não é isso? Elas vão e atentam contra a nossa vida. Olha só, como são evangelhos sinópticos, nós vamos ver essa história em Mateus, Marcos e Lucas. Mateus diz que o barco era varrido pelas ondas. Imagina só o jeito que era ali. Quem já andou de barco no mar sabe, tem uma ideia do que eles estavam passando. Marcos diz que se levantou um grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Imagina o temor daquelas pessoas. Lucas diz que sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles perigo de ir a pique, o barco afundar. Era algo terrível. As tempestades são ameaçadoras, elas são perigosas, elas atentam contra a nossa vida. As tempestades que nós passamos em nossa vida, elas abalam as nossas estruturas, fazem conceitos da nossa vida, aquilo que nós talvez levamos anos para construir, a paz que nós estamos gozando durante muito tempo, vira ao chão. E isso é natural, como acontecia aqui com os discípulos. Outro fato é que além de desestabilizar-nos, as tempestades, elas são inadministráveis. Nós não conseguimos administrar essas tempestades na nossa vida. Por si só, não. Os discípulos, eles haviam empregado as maiores das suas forças para tentar sobreviver àquela tempestade que eles passavam. Eles tinham se esforçado para sair ilesos daquele momento de angústia. Mas, em meio àquilo, eles viram que eles não poderiam conter aquela tempestade, não poderiam conter o barco de afundar, então eles chamaram por Jesus. Quando eles chamaram Jesus, eles disseram de uma maneira empírica que eles não eram capazes de sobreviver sem o auxílio de Cristo. As tempestades na nossa vida não são controladas pelo homem, não são controladas pelas nossas forças, mas são controladas apenas pelo auxílio divino. Aleluia, Senhor. Nós sentimos-nos impotentes. Parece que nossas ideias, parece que tudo que nós galgamos durante a vida, todas as nossas experiências, não valem para nada. E de certo, irmãos, não valem. Não valem em meio às tempestades. Certa vez, Josafá,
Ele foi encurralado por 3 inimigos. E eles mandaram um recado bem tendencioso, dizendo que ele jamais poderia escapar da mão dele. Essa era a tempestade de Josafá. Josafá poderia ter buscado apoio de outro reinado. Josafá poderia ter buscado ferramentas bélicas, armas, o que for. Mas diz que Josafá se pôs a orar. Clamou ao Senhor, porque ele sabia que aquela situação era inadministrável, aquela situação caberia o auxílio de Deus. Ele disse: ó Deus, não há em nós força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que fazer, nós não podemos fazer nada, a nossa vida não é pó perto dessa situação, mas os olhos do Senhor, nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. Nossos olhos estão postos em Ti. Quando o problema é maior do que a nossa força, quando o problema é maior do que nossas ações, quando nós não temos capacidade para administrar, quando nós não temos estratégias para resolver, precisamos olhar para Deus e aprender a depender dEle. Aleluia, Senhor. Depender do nosso Senhor. Quando a tempestade ela está fora do nosso controle, certamente essa tempestade não está fora do controle de Deus, aleluias. Não está. Outra coisa, olha só, e você há de concordar comigo, que as tempestades da nossa vida, elas são surpreendentes. Por que surpreendentes? Aqueles discípulos, eles estavam acostumados com aquele mar, com aquele lago. Alguns deles eram pescadores, conheciam palmo a palmo, metro cúbico por metro cúbico daquele lago. Eles viviam, era o ganha-pão deles, era a profissão deles estar ali. Podia até arriscar dizer que ali era a sua residência, a sua casa, o seu ponto comum, o seu rotineiro. Mas o comum, o trivial, se tornou indomável. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes a tempestade da nossa vida nos vem não são em novos desafios, em novos lugares, mas na tenda do conforto do nosso lar. É lá que são travadas as maiores lutas. Quando nós estamos de guarda baixada, quando nós estamos debaixo da tenda do conforto, da tenda da tranquilidade, em meio ao berço da nossa família, perto daqueles que nós o conhecemos, é ali que a tempestade se levanta, é ali que o mar se embravece, e é ali que nós sentimos medo, é ali que a situação se torna completamente inadministrável. Já reparou isso, irmãos? É dessa forma. Quando nós estamos debaixo da tenda do controle, segurança, é que nós somos apanhados de uma cruel e insólita tempestade. Só que às vezes, as maiores tempestades da nossa vida não são externas. Não é o mar que nos deixa com medo, mas são os conflitos internos. Em outra situação, nesse mesmo mar, diz que os discípulos foram acometidos de uma tempestade e diz que de longe eles enxergaram alguém andando sobre as águas. Foi interessante esse outro caso, porque Jesus não pediu para que o mar se acalmasse e os ventos parassem de soprar. Ele olhou para os discípulos e falou: não temas, eu estou aqui, eu, sou Jesus. E dessa vez, dessa situação que nós lemos, ele fez ao contrário, ele pediu para que o mar e o vento parassem. Por qual motivo? Porque Deus conhece o nosso coração, Ele sabe quando as nossas tempestades são externas ou quando o nosso maior problema é dentro do nosso coração. Ele sabe quando a necessidade da nossa vida é que as circunstâncias se acalmem, ou Ele sabe que com a necessidade maior da nossa vida é que o nosso coração tenha paz. Muitas vezes em meio à tempestade, meu irmão, Deus não vai pedir para que o vento cesse, para que o mar não fique mais bravo, se acalme, mas Ele vai acalmar o seu coração. Ele vai trazer paz em meio à tempestade. E ainda mais, Ele vai dizer: vem e ande sobre as águas, aleluias. E canta lá, basúria, Senhor. Santo Deus. Santo, santo, santo é o Senhor.
Temos que depender mais de Deus, temos que confiar no beneplácito da sua graça, temos que confiar mais nas mãos poderosas do nosso Senhor, que Ele está no timão da nossa vida, que Ele está no controle do nosso destino, que Ele está no futuro da nossa igreja, aleluia. Santo é o Senhor. Jonas, aleluias, santo Deus. Ele enfrentou uma tempestade pela desobediência. E é interessante que os discípulos não estavam desobedecendo. E aí nós começamos a entender um ponto sério dos conflitos que eles tinham e do que faziam eles ter tanto medo. Como conciliar a obediência de Cristo em meio à tempestade? Como? Como conciliar? Os discípulos, eles entraram no barco por ordem de quem? Por ordem de Jesus. Jesus ordenou que eles entrassem naquele barco. Só que eles enfrentariam uma tempestade. Eles estavam no centro da vontade de Deus. Eles haviam obedecido o Senhor Jesus Cristo. Eles estavam aonde Jesus mandou que eles estivessem. Estavam fazendo o que Jesus mandou que eles fizessem. Indo para onde Jesus ordenou que eles fossem. E mesmo assim enfrentaram uma terrível tempestade. Jonas, como eu disse, ele enfrentou uma tempestade por desobediência. E esses discípulos estavam enfrentando uma tempestade, porque Jesus assim quis. Você tem enfrentado tempestade na sua vida, meu irmão? Tem? Você tem obedecido os mandamentos do Senhor? Você tem cultuado? Você tem se devocionado ao Senhor? Você tem buscado a sua palavra? A palavra de Deus diz que isso não nos exime de tempestades na nossa vida. Sabe por quê? Porque o céu ainda não é aqui. Talvez essa confusão dos discípulos, mas Jesus pediu para que nós estivéssemos aqui, nós vamos morrer. É uma confusão que às vezes está na nossa mente também. Estou obedecendo, estou trabalhando, estou fazendo, e mesmo assim eu passo por momentos difíceis. Mas não é dessa forma que Deus trabalha. Há momentos que nós sofremos porque realmente nós estamos na contramão do mundo, e é isso que Deus quer para a nossa vida. Nós somos sal e luz e nós temos que ser diferentes. Nós estamos debaixo da proteção de Deus quando nós obedecemos o seu nome. E é dessa forma que Deus trabalha. Outro conflito interno dos discípulos era conciliar a tempestade com a presença de Jesus. Olha só, o fato de Jesus estar conosco não nos poupa de tempestades. O fato da sua presença, do seu Espírito estar mais próximo do que as nossas próprias vestes, não nos exime de passar por momentos ruins. Nós não vivemos dentro de uma redoma. Jesus, ele não foi numa festa de casamento? Foi. E mesmo assim faltou o quê? Vinho. A nossa vida é dessa forma. Jesus trabalha conforme o seu querer. Jesus passou o dia inteiro ensinando para aqueles seus discípulos as palavras do reino. Mas agora, sabe o que viria? Uma lição prática, uma avaliação prática para a vida de todos aqueles discípulos. Todas as tempestades da nossa vida são tempestades pedagógicas, algo que nos ensinam, instruções valiosíssimas, que nos fortalecem, que enrijece a nossa fé, que abala nossas estruturas, mas que faz nós nos crescermos em fé e sabedoria do Senhor. Aleluias. Aleluia, Senhor. Jesus sabia da tempestade. Jesus sabia que aquilo iria acontecer e queria pôr em prática todos os ensinamentos dados ao seu discípulo. Outra coisa difícil de entender, aqueles discípulos dificilmente entenderiam, é que conciliar a tempestade com o sono de Jesus. Fazemos a vontade dele, estamos do lado dele e nosso mestre dorme. Talvez o maior drama dos discípulos não tenha sido a tempestade nem esses outros pontos que nós citamos, mas o fato de Jesus estar dormindo.
uma posição completamente contrária do que deveria estar sendo supostamente acontecendo. A hora do maior aperto dos discípulos, a hora que eles precisavam mais do afago de Jesus, a hora que eles precisavam mais da manifestação poderosa do Senhor, o Senhor estava posto por cima de um travesseiro descansando. Às vezes nós temos essa sensação, não temos? De que a nossa vida parece que a nossa vida vai a pique. Parece que a nossa situação é irresoluta. Parece que nunca vai acabar, ela é infinita. E nós clamamos ao Senhor anos afora por alguma situação. E às vezes parece que o Senhor está de ouvido tampado, parece que o Senhor não está olhando para o seu servo. E ainda mais forte, parece que o Senhor está dormindo e não enxerga a nossa necessidade. Mas a Bíblia fala que aquele que não dormita, ele também não dorme. Deus olha para o seu povo. O seu olhar está fixado na necessidade de cada um dos teus servos. Aleluias. Parece que ele não está atento aos dramas na nossa vida. E isso nos gera uma angústia muito grande. Porque nós não sabemos lidar com a espera. Porque parece que nós priorizamos e nós queremos ser servos do Deus de já e não ser servos do Deus que instrui, do Deus que ensina e do Deus que faz crescer em meio ao sofrimento. Hoje a nossa vida, devido ao pluralismo da sociedade, quer tudo para agora. Nós queremos resultados, nós queremos que nosso objetivo seja alcançado, nós queremos tudo para agora, mas tudo depende do tempo de Deus, e o tempo estabelecido para a sua bênção é estabelecido por Deus. Antes disso, cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Saiba que quando parece que o Senhor está dormindo, ou quando Ele está ausente, Ele está cuidando de você, Ele está instruindo a minha e a sua vida, Ele está nos fazendo crescer e nos fortalecer. E canta labassúbia, Senhor. Santo Deus. Santo, santo é o Senhor, aleluias. Ao reparar nesse texto também, irmãos, nós vamos concluir que esse texto ele é regido por 3 perguntas. 2 perguntas do nosso Salvador e uma pergunta entre ou para com os discípulos. Ele é regido por 3 perguntas. A primeira pergunta está no verso 38, que diz assim: E Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e disseram: Mestre, não te importa que nós pereçamos? Aí está a primeira pergunta. Essa pergunta dos discípulos, ela nasceu no ventre de uma grande crise deles, não nasceu? Foi no meio de algo angustiante deles. Só que se nós analisarmos essa pergunta dos discípulos, ela tem um tom de censura. Elas estavam querendo repreender o Senhor Jesus. Você não se importa que a gente vai morrer? Você está aí dormindo? Só faltou completar a frase dessa forma. Não é assim? Olha que eles estavam imputando culpa a Jesus. Estavam imputando desconsideração a Jesus. Olha que censura gravíssima. Essa pergunta ela tem um tom de censura, um tom de crítica. E muitas vezes é o que nós sentimos. Nos parece que nós fomos abandonados, que nós fomos deixados, que nós fomos orfanados. Esse dia um amigo meu falou assim, olha, Jacó, faltou pouco eu orar e falar para o Senhor que eu ia pôr um prazo para alguma coisa acontecer. Como se nós tivéssemos poder para isso. Às vezes nós queremos censurar Jesus. Senhor Jesus, o Senhor não está vendo a minha situação. O Senhor não está vendo quantos anos afora eu tenho orado para que essa ou aquela pessoa volte para os seus caminhos. Há quantos anos, Senhor, eu tenho orado para que essa situação se resolva, para que meu ministério cresça, para que eu tenha paz, para que meu casamento seja fortalecido, para que uma porta se abra. Senhor, há quanto tempo o Senhor não está vendo? Nós somos assim porque nós somos humanos, nós tentamos censurar Jesus. Só que nós temos que entender
que depois de ter esgotado todos os esforços dos discípulos e depois de ter esgotado todos os nossos esforços, ter baldado todos os nossos expedientes, nossos trabalhos, nossas forças e nossas ações, os recursos de Jesus ainda são infinitos para a nossa vida. Aleluia, Senhor. Ainda são infinitos. Essa pergunta, mestre, não te importa que pereçamos, ela evidencia que eles tinham medo da tempestade. Os problemas nos causam medo. A tempestade, ela provoca um medo imenso na nossa vida. Ela é maior do que nós. Ela abala, como eu já disse, as nossas estruturas. Só que parece que é mais difícil eu reclamar de Deus do que depositar confiança no controle divino. Parece que é mais fácil eu chorar e titubear do que falar: Senhor, eu sei que o Senhor está no timão da minha vida. O medo, irmãos, é algo muito perigoso. O medo tem tirado pessoas da igreja. O medo tem destruído famílias. O medo, ele nos congela e é algo muito perigoso. O medo, ele nos declina. Ele faz com que nós ficamos cabisbaixos, sem ação. O medo, ele te imobiliza. Ele faz com que você não avance, com que você não dê o próximo passo. E ainda mais, que você não conquiste aquilo que Deus tem para a sua vida. O medo, ele é a antessala da ansiedade. E a ansiedade é um grande mal. A ansiedade, além de nos congelar, ela nos estrangula. Ela aperta o nosso coração, nos traz sofrimento. Faz com que a nossa fé puxe para um lado, o lado de Cristo, e que as circunstâncias nos puxem para o medo, para o declínio e para o congelamento. A ansiedade, antecedida, aliás, posterior ao medo, traz a nossa mente a um lapso, assim como um barco que está indo a pique em meio à tempestade. Algo que aprendemos com essa pergunta: mestre, não te importa que pereçamos, é que esse grito, ele evidencia um pouco de fé deles. Não é ou não? Se eles não acreditassem em Jesus, se ele realmente no fundo do seu coração, eles pensassem que Jesus não estava nem aí para eles, eles não teriam chamado o seu mestre. Sabe o que nos mostra? Que às vezes nós estamos passando por dificuldades, problemas, nós estamos questionando, estamos criticando e talvez censurando Deus. Mas que ao fechar os olhos nós colhemos lá no fundo no nosso coração um pouquinho de fé desse tamanho e conseguimos reunir forças e clamar ao nosso Senhor. Aleluia, Senhor Jesus. Se os discípulos estivessem completamente sem fé, eles não teriam apelado a Jesus. Eles não teriam chamado o seu mestre. Eles não teriam pedido para Jesus salvá-los. Quantas vezes nessas horas também nós voltamos para Deus